Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Cessemos a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Trecho da mensagem Abre a Porta, extraída do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha nesta manhã. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Fatalidade, do livro Fé, Paz e Amor, trazida a nós pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A fatalidade do mal é sempre uma criação devida a nós mesmos, gerando em nosso prejuízo a provação expiatória em torno da qual passamos compulsoriamente a gravitar. Uma conta assumida naturalmente é um laço moral tecido pelo devedor à frente do credor, impondo-lhe a obrigação do resgate. Um templo doméstico entregue ao lixo sistemático transformar-se-á, com certeza, num depósito de micróbios e detritos, determinando a multiplicação de núcleos infecciosos de enfermidade e morte. Assim ocorre em nosso esforço cotidiano. Não precisamos remontar a existências passadas para sondar a nossa cultura de desequilíbrio e sofrimento. Auscultemos a nossa peregrinação de cada dia. Em cada passo, quando marchamos no mundo ao sabor do egoísmo e da invigilância, geramos nos companheiros de experiência as mais difíceis posições morais contra nós. Aqui é a nossa preguiça atraindo em nosso desfavor a indiferença dos missionários do trabalho. Ali é a nossa palavra agressiva ou impensada, coagulando a aversão e o temor ao redor de nossa presença. Acolá é o gesto de incompreensão provocando a tristeza e o desânimo nos corações interessados em nosso progresso. E mais além, é a própria inconstância no bem, sintonizando-nos com os agentes do mal. Lembremos-nos de que os efeitos se expressarão segundo as causas e alteraremos o jogo das circunstâncias em nossa luta evolutiva, desenvolvendo conosco e em torno de nós a mais elevada plantação de amor e serviço, devotamento e boa vontade. Acharás o que procuras, disse-nos o Senhor, e em cada instante de nossa vida estamos recolhendo o que semeamos. Dependendo da nossa sementeira de hoje, a colheita melhor de amanhã. Espiritismo em Marcha. Agenda. Em nossa cidade, diversas instituições espíritas já estão com reuniões públicas. Segue aqui a relação delas.
A AME, a Rua Professor José Leão, 567, no bairro Maurício de Nassau. O GEGAD, na Rua Benjamin Larena, 172, no bairro Divinópolis. O Centro Espírita Lar de Jesus, na Terceira Travessa Clara Nunes, 132, bairro São João da Escócia, é a rua que fica por trás do Colégio Jesuína. A Casa Chico Xavier, na Rua João Soares de Lira, 1563, Divinópolis. A União Espírita Vinha de Luz, na Rua Boa Viagem, número 70, no bairro Petrópolis. A Casa Allan Kardec, na Rua Serinhaém, 555, Boa Vista 2. Continua a observação dos cuidados sanitários para evitar a disseminação da pandemia. Continua a necessidade do uso de máscaras, distanciamento social e, sobretudo, a vacinação. É uma recomendação para todos nós. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. O ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhes sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não coraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nessa vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem, que o há de conduzir a determinado ponto. Pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as uzes e os espinhos ameacem produzir-lhes arranhaduras. Umas e outras lhe roçam a epiderme, sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria, recuar diante das provações da vida, é sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosses como sois, diante das provações da vida, e se iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio, em duelo, a vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito em que lhe compete, senão ninguém tem o direito, caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes a seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder.
Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá sido implantado. Reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Então uma palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como lingínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Além do Horizonte, localizado na Rua do Canário, número 501, Vila Andorinha. Reuniões públicas segundas às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Leão Denis, localizado na Rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 673. Não seria um meio de tomar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário? E neste caso, o sacrifício dos animais, praticado com fim útil, não se tornaria meritório ao passo que era abusivo quando para nada servia ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Resposta dos Espíritos. Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isto que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhes dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência, se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo? O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 18, nós lemos: e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Os Dons do Cristo, e que faz parte do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: em todos os lugares vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início, murmurando para que o mundo não presta. Compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar-lhes os benefícios. Entretanto, logo após, relega ao esquecimento, asseverando: tudo isto é mentira e complicação. Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. Se trazido a testemunho de humildade, afirma sob manifesta revolta: quem me ofende assim? E transita de situação em situação, entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado.
Em toda parte é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enumerar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida um indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Onde encontrar uma instituição espírita? Lar Espírita Maria Dolores, localizado na Avenida Jangadeira Juvencio, número 257, bairro Nova Caruaru. Reuniões públicas, domingos, às 4h30 da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, bairro Cidade Jardim. Reuniões públicas, terças, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Assim, novamente nós estamos aqui nesse espaço de compartilhamento com os ouvintes da Rádio Liberdade e que, ainda devido à pandemia, nós estamos utilizando para aprofundamento de questões com perguntas dos temas que abordamos em cada um programa. Assim, no programa de hoje, vamos agora ouvir a primeira dessas questões. A que Emmanuel se refere ao dizer: está em nós abrir ou não a porta interna? Essa citação de Emmanuel se encontra na mensagem Abre a Porta, e que faz parte do livro Vinha de Luz, que citamos na abertura do programa. Emmanuel se refere ao fato de que o amparo, a misericórdia, a ajuda de Deus, através dos espíritos benfeitores e iluminados, é permanente, é constante para toda a humanidade. Mas os espíritos benfeitores, eles são altamente respeitosos ao nosso livre-arbítrio, à nossa liberdade de escolhas, ao direito que cada criatura humana tem de atender ou não as orientações, as advertências, os conselhos que nos chegam pelas vias da intuição e da aproximação nossa com o Evangelho do Cristo. Por isso ele diz essa frase: está em nós abrir ou não a porta interna. Essa porta interna, ele se refere a abrirmos a porta do nosso coração, do nosso sentimento, para que de fato a luz trazida pelo amparo espiritual, pelo Evangelho do Cristo, possa se desenvolver e se espalhar, mudando profundamente roteiros de vida que antes tínhamos e que nos afastava das leis divinas. Mas aqui, voltando ainda a esse trecho da mensagem, ele diz assim: as inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma. Mesmo que tenhamos nos afastado do amparo espiritual, do caminho reto, se abrirmos o coração, a partir do pensamento nosso, para as possibilidades
que a assistência espiritual nos favorece, os espíritos do bem já estão prontos ao nosso lado para nos amparar. Isso tanto acontece aqui na Terra, entre nós espíritos encarnados, como também acontece no plano espiritual com as almas dos homens que viveram na Terra. Há muitas almas passando por dificuldades e sofrimentos em todos os planos da vida. E normalmente, para receber o amparo e a ajuda de que precisam, é necessário apenas uma coisa: desejarem de fato serem ajudadas. Abrir-se ao amparo espiritual, que está sempre atento às possibilidades que o espírito humano ofereça para que eles estabeleçam o roteiro e o plano de ajuda e de salvação para cada um de nós. É esse o sentido a que Emmanuel aí se refere. Vamos assim para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. Por que Emmanuel nos recomenda revelar nossa fé através das nossas obras? Emmanuel se refere à importância desse fato na mensagem Os Dons do Cristo, que tratamos nessa manhã na parte do programa referente ao entendimento da Bíblia à luz da doutrina espírita. Então, essa recomendação de revelar nossa fé através das obras, Emmanuel coloca assim: em todos os lugares vemos o obreiro sem fé espalhando inquietação e desânimo. E fechando o entendimento a respeito disso, ele vai dizer a nós de que muitos aproximam-se da fé religiosa para lhe desfrutar os benefícios. No entanto, o servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. E concluindo, ele diz: não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Vamos entender isso. A questão toda é que o passado espiritual que nós temos para retificar, para corrigir, a partir do Evangelho do Cristo, é um passado espiritual que engloba ações que partem desde o nosso pensamento, as nossas emoções, as nossas ações. Nós erramos em todas essas áreas no nosso passado. Agora que nos aproximamos do Evangelho do Cristo e do conhecimento da imortalidade da alma, nós teremos dado apenas o primeiro passo. Mas o passo indispensável seguinte tem a ver com a sensibilização nossa ao ensino do Mestre e a vivência, a prática, as boas obras que devem ser consequência. Só conseguiremos de fato o aproveitamento possibilitado pela fé se ela estiver sustentada e materializada nas obras. Para isso já havia essa advertência da carta de Tiago, que foi referida no texto. Vamos agora para a última questão com os temas que abordamos nessa manhã. Como entender a expressão "a fatalidade do mal é sempre uma criação devida a nós mesmos"? Essa frase
foi alvo da leitura do livro para meditação Fé, Paz e Amor. E logo no início da mensagem Fatalidade, Emmanuel coloca o seguinte: a fatalidade do mal é sempre uma criação devida a nós mesmos, gerando em nosso espírito a provação expiatória. Vamos entender isso. A fatalidade do mal é sempre uma criação devida a nós mesmos. É porque, na verdade, a única fatalidade, se assim pudéssemos expressar, existe, estabelecida pelas leis divinas, é a fatalidade da paz, da felicidade, da plenitude, da perfeição a que está destinado todas as criaturas humanas, todos nós. E essa fatalidade, essa sim, é proveniente e estabelecida na lei de amor, justiça e caridade. Mas a fatalidade que a criatura humana mais se refere, e essa sim, Emmanuel aqui adverte, a fatalidade do mal é sempre uma criação devida a nós mesmos, se refere às consequências das atitudes erradas que tomamos nesta vida e em vidas passadas. Quando nós vamos de encontro, quando nós vamos contra as leis de Deus, aí nós geramos uma fatalidade. Porque aí nós criamos um desequilíbrio com a harmonia do universo. É a isso que Emmanuel aqui adverte quando diz que a fatalidade do mal é sempre uma criação devida a nós mesmos. Procuremos, então, através do esforço de renovação íntima, da sensibilidade ao Evangelho do Cristo, não estabelecer mais campos de sofrimentos, geradores de fatalidade para o futuro, procurando no dia a dia a busca da harmonia e do equilíbrio com as leis divinas. Então, ninguém nasce com a fatalidade de cometer um crime, de se tornar um traidor. Ninguém nasce com a fatalidade de cometer um suicídio, por exemplo. Inclusive agora, nesse período que nós estamos do Setembro Amarelo, aonde há uma indicação, e aqui queremos lembrar, do telefone 188 do CVV, onde a pessoa pode receber amparo e ajuda emocional para superar determinados sofrimentos que poderiam levar a cometer um suicídio. Então ninguém nasce com esse tipo de fatalidade. Elas são o resultado das ações do homem, que vai trazer consequências adversas no presente e no futuro. Então, de uma vez por todas, aqui deixamos bem claro, a única fatalidade que nós temos é a do bem, é a do amor, é a da felicidade e a da perfeição, porque essas provêm das leis divinas. Mas as ações do homem no campo do mal, do sofrimento e do erro vão gerar um tipo de fatalidade cujo único responsável é ele mesmo. Assim nós chegamos aqui ao término do nosso programa nesta manhã. Agradecemos muito a audiência e estejam conosco todos os domingos 7:30 da manhã com Espiritismo em Marcha. Muita paz. Espiritismo em Marcha.